Arro, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão para vocês, uma reflexão extra, até para compensar os dias que eu não consegui mandar áudio por conta da correria que está aqui, né? Como vocês sabem, eu estou de mudança e estamos reformando aí o espaço. Tá uma loucura, né? Muito trabalho, assim, não tem um minuto de folga, assim. É continuar os trabalhos e fazer toda essa parte da reforma, né? Falar com o fornecedor, enfim, muita coisa que a gente tem que fazer. Aí eu não consegui mandar os áudios, inclusive, né, eu já costumo me perder nas mensagens e nesses últimos dias me perdi mais ainda. Então eu peço desculpa se por um acaso eu não respondi a alguém. Eu vi que o Flávio mandou uma mensagem, ele comentou aqui no Telegram e eu corri lá no WhatsApp e procurei. Tem um monte de mensagem não lida ainda, eu vou respondendo elas, né, assim que eu tenho possibilidade. Já respondi ele, né, então assim, se você por um acaso mandou alguma mensagem para mim e eu não respondi ainda, só dá um up, né? Dá um up lá, ela vai subir e aí ela aparece de novo para mim. E eu recebo mensagem, muita mensagem no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no e-mail, enfim. Vem mensagem por todo lado e às vezes eu me perco mesmo. Então se eu demorar um pouquinho para responder, dá um upzinho e aí eu vou ver ali que a pessoa mandou de novo e aparece ali, sobe, né, nas mensagens e eu consigo responder. Então, desculpa aí se por um acaso eu deixei alguém sem resposta, é só dar um up, não é por mal, que aí eu já vejo e já respondo. Vamos lá, né, vamos falar sobre um tema muito interessante, até continuando um pouco do assunto de peixes e Netuno, né? Então eu fiz ali uma enquete no Instagram, gratidão a todo mundo que votou, né? Porque foi unânime, todo mundo quis essa reflexão e eu fico muito feliz com isso, porque é um assunto de muita, muita importância. Bom, eu estou lendo um livro, né, chamado, deixa eu pegar o livro aqui, eu fiz umas anotações, né, umas cópias de trechos do livro para poder passar para vocês. Olha que legal isso, galera. Vocês recebem aqui, é um livro que possivelmente, talvez a maioria das pessoas aqui não sabia nem que existia. É um livro fantástico e que eu estou trazendo aqui uma curadoria, estou trazendo um trecho do livro importantíssimo para vocês refletirem. E obviamente a gente vai colocar astrologia no meio, porque essa é a ideia aqui do canal, né? Falar sobre astrologia, espiritualidade, enfim, tudo que eu trabalho. Bom, o livro é Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, que é um neurocientista, né? Então ele faz aí muitas pesquisas e ele é especializado no sono. Então a gente vai falar sobre a importância do sono na nossa vida. E o sono é uma área regida por Peixes e Netuno, dentro da sabedoria da astrologia. Bom, primeiramente, eu quero até trazer uma informação minha, né? Eu sou muito utilitário, eu gosto muito de produzir, então assim, eu sei muito bem a minha missão de vida, né, desde um bom tempo aí, e eu fico louco de querer produzir, então assim, antigamente uma meta minha era dormir o menos possível. Inclusive teve uma época que eu estava fazendo cursos de Kabbalah, né, processos pessoais, né, individuais de Kabbalah, e aí eu até falava, né, pro professor ali, falava, meu, se os justos dormiam 4 horas por noite, eu também quero dormir 4 horas por noite para que eu possa ter mais tempo para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. E a resposta dele foi uma resposta meio óbvia, mas é interessante trazer aqui, né? Ele só falou: você vive a vida dos justos? Os justos que viviam aí, né, tinham uma vida totalmente diferente da nossa, e aí até poderiam ter essa possibilidade, né, de dormir menos. Então, realmente, eu não vivo a vida dos justos, né, infelizmente, e acredito que talvez muito próximo de 100% de todo mundo que está me ouvindo aqui também não vive. Ou seja, esse áudio é para todo mundo que vive aí uma vida normal, né? Como todos nós estamos aí na correria do dia a dia. Então, eu tinha essa meta de dormir o mínimo possível, mas depois que eu fui entendendo o valor espiritual do sonho, do sonho mesmo, né? Do sono e do sonho, eu passei a valorizar mais. Por quê? Pela espiritualidade, pela Kabbalah, né? Quando a gente dorme, a nossa alma sai do corpo, vai para outros planos, outras esferas da árvore da vida, principalmente Binah, né, para aprender, né, para poder realmente trazer ensinamentos do plano espiritual aqui para o plano terreno. E aí, quando, né, tive esse insight espiritual, esse conhecimento espiritual do sono, eu falei, meu, o sono é muito importante. Então eu parei um pouco, né, naquela época já, parei um pouco com essa meta de querer dormir o menos possível. Mas agora ainda, né, lendo esse livro sobre ciência, sobre pesquisa, enfim, porque eu, embora seja muito espiritualista, né, tenho um lado peixes muito forte, eu também tenho um lado científico muito forte, então eu adoro pesquisa científica, adoro ver os testes, está caindo uma chuvona aqui, espero que dê para ouvir o áudio mesmo na chuva. Então eu também gosto de ter esse lado da ciência, né, para a gente poder entender as coisas que acontecem.
E aí esse livro, ele realmente me trouxe muitos insights, ou seja, mais ainda, né, reforçou em mim a importância do sono, a importância de realmente dormirmos bem, né, dormirmos a quantidade de hora necessária. Olha só, eu vou ler aqui alguns trechos do livro, então novamente eu estou dando aqui material desse livro para vocês refletirem, um material incrível. Né? Eu até recomendo, né? Quem trabalha com terapias, quem trabalha com conhecimento humano, ou quem quer saber mais sobre si mesmo, né? Sobre a vida, como eu falo, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Temos sim profissionais de saúde? Temos, mas a principal responsabilidade é nossa, né? Conhecer o nosso corpo, conhecer o funcionamento dele e cuidar dele, né? E realmente cuidar dessa máquina fantástica. A máquina não é realmente uma palavra boa para falar sobre o corpo, né? Mas enfim, dá para fazer uma analogia. A gente tem que cuidar do corpo. Então, olha só, vou começar a ler o trecho aqui para vocês refletirem e a gente vai conversando sobre eles e vamos colocar a astrologia no meio. Olha só, vou fazer um entre aspas aqui porque agora começa o trecho do livro. Igualmente problemática é a redefinição do ponto de referência. Após passar meses ou anos com restrição crônica de sono, a pessoa se acostuma com o desempenho prejudicado, o nível mais baixo de alerta e os níveis de energia reduzidos. Eu vou fazer uma vírgula aqui para trazer um pouco mais de informação do que vem antes no livro, né? Porque no livro ele traz muitas pesquisas mesmo de laboratório, pesquisa científica, aquela coisa toda, e ele percebe ali pelos resultados da pesquisa que quando a pessoa não dorme bem, quando a pessoa não dorme direito, quando a pessoa não dorme o número de horas, né, necessárias, a pessoa tem o desempenho cerebral extremamente reduzido e, obviamente, toda a parte do corpo, né, porque o sono ele é realmente algo para restaurar o nosso corpo, para reparar uma série de coisas. Então ele mostra ali no livro um monte de pesquisa, um monte de teste, mostrando que as pessoas que não dormem a quantidade suficiente, ou seja, ele pega um grupo de controle que dormiu 8 horas, aí ele pega um grupo de controle que dormiu 6 horas, um grupo de controle que dormiu 4 horas, um grupo de controle que não dormiu nada, né? Ficou um dia, uma noite inteira sem dormir, e vai fazendo os testes científicos ali e vai percebendo realmente a mudança que acontece, né? Como que a pessoa é prejudicada com essa coisa de não dormir direito. Então o que acontece? A pessoa vai e tem esse desempenho prejudicado. Só que o pior é que ele percebeu que quando é uma coisa muito. Acho que todo mundo percebe, né? Quando você tem uma noite muito mal dormida, você percebe de cara ali que o dia não vai ser bom. Né? O dia vai ser horrível, vai ficar cansado, não vai realmente render. Mas o que ele percebeu também é que quando o sono não é tão impactante, ou seja, a pessoa dorme uma hora a menos do que ela precisa, 2 horas a menos do que ela precisa, que é quase 100% também das pessoas, muitas e muitas pessoas não dormem a quantidade de horas suficiente. Ela tem um desempenho prejudicado, não tão gritante, mas tem. Só que isso vai acumulando. E aí ele coloca aqui essa questão do ponto de referência. Como a pessoa passa anos e anos dormindo mal, né, não tendo uma boa noite de sono, ela acaba, como a gente pode dizer, né, colocando o ponto de referência dela lá embaixo. Então, olha só, é como se a pessoa que tem essa privação de sono crônica, ela não está acostumada, ela não conhece o seu máximo, o seu potencial cerebral. Olha só que importante isso. Vamos continuar aqui o texto dele. E aí ele coloca, né? Essa exaustão de baixo nível se torna a norma aceita, ou ponto de referência. A pessoa deixa de reconhecer como seu estado perene de deficiência de sono passou a comprometer sua aptidão mental e vitalidade física, o que inclui a lenta acumulação de problemas de saúde. Sem contar, né, que ele coloca no livro que muitos e muitos problemas de saúde, principalmente mentais, né, questões aí do cérebro, de memória, principalmente, o sono é importantíssimo para a memória, são causados por isso. E a pessoa que vai acumulando, né, o tempo ali, anos de sono não reparador, pessoa que não tem um sono de qualidade, com as horas suficientes, ela vai primeiro, como a gente falou, né, colocando a régua dela para baixo, ou seja, ela vai tendo uma referência menor do que ela poderia, e isso vai abrindo espaço para baixa vitalidade, para doenças e assim por diante. Olha só, a relação entre causas e efeitos raramente é feita pela pessoa. Com base em estudos epidemiológicos do tempo médio de sono, milhões de indivíduos passam anos sem se dar conta de que estão em um estado de funcionamento psicológico e fisiológico subótimo.
nunca maximizando o potencial da mente ou do corpo em virtude da persistência cega em dormir muito pouco. Então, galera, olha só, que esse áudio, eu gostaria que esse áudio realmente fizesse todo mundo pensar, refletir. Uma única coisa que você poderia fazer, né, para melhorar a sua vida, que eu estou fazendo na minha, obviamente, né, e estou sentindo realmente a diferença, é dar valor, é dar muita atenção ao sono. Né? Por quê? Imagina que hoje você pode até falar, meu, hoje eu estou muito bem, eu tenho inteligência, eu tenho memória, eu tenho uma boa vitalidade, né? Então assim, eu faço exercício físico, ok. Mas imagina que, será que você não poderia estar bem melhor? Será que o seu corpo não teria uma vitalidade muito maior, uma energia muito maior? Será que a sua mente, o seu cérebro não poderia estar funcionando num nível muito mais elevado se você der mais atenção para o sono? Né? Claro que tem gente que até provavelmente dá, né? Tem gente que eu até na minha ficha de avaliação, quando eu faço um atendimento, eu mando uma ficha e obviamente eu pergunto sobre o sono, porque essa área é importantíssima. E tem pessoas que, a maioria, né, que infelizmente eu vejo dorme pouco, né? A pessoa reconhece que dorme pouco, põe ali poucas horas de sono, e eu já dou um alerta para a pessoa. Mas tem pessoas que até colocam lá que dormem bastante horas, dormem bem e assim por diante. Poucas pessoas, mas existem essas pessoas. E olha só, eu vou colocar aqui mais alguns trechos para vocês verem a importância disso, a importância de refletir sobre isso e fazer mudanças na vida, caso seja necessário. Olha só o que ele coloca aqui também. Após passar 19 horas acordadas, as pessoas privadas de sono tiveram a cognição tão prejudicada quanto daquelas que tinham sido embriagadas. Olha só, né? A pessoa que ficou muito tempo acordada, ou seja, a pessoa que está ali com privação de sono mesmo, é o equivalente a estar bêbada, embriagada, cheia de álcool. E é o que a gente falou sobre isso, inclusive. Olha só como que é a astrologia, né? Netuno, Peixes rege, por exemplo, o álcool, a bebida, os alteradores de consciência e, né, também rege essa parte do sono. E ambos, vamos lembrar também que existem algumas práticas espirituais que te colocam em vigília, né, que fazem você, por conta disso mesmo, né, por conta da pessoa estar em vigília, ela entrar em um estado alterado de consciência e aí fazer algumas conexões espirituais. Mas no geral não é isso que as pessoas fazem, né? Elas ficam sem dormir porque não colocam a importância, né? Muitas pessoas realmente não têm nem tempo, né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade, que eu trabalhava o dia inteiro, e eu fazia faculdade até a noite, e eu morava longe, né? Eu morava em Mariporã já, e trabalhava lá na Berrine, lá na Zona Sul. Então para mim era uma loucura, porque eu tinha que acordar muito cedo, sair muito cedo, né? E voltar mais de 1 hora da manhã para casa. Então o gatinho chegando. Então o que acontece? Tem gente que realmente, pelo estilo de vida que está levando, tem muita dificuldade de ter horas de sono. Mas é aquela coisa, se você puder ter escolha, saiba que essa é uma área importantíssima para você dar atenção. Sem dúvida, isso prejudicou um pouco, né, minha saúde, mas hoje eu posso, né, eu consigo dar essa atenção, essa prioridade para o sono. Né? Então, se você puder, faça essa troca nos horários, faça. Enfim, às vezes a pessoa também, né, tem isso que eu falei, né? Eu, por exemplo, não tinha como porque eu acordava muito cedo para trabalhar e voltava muito tarde da faculdade. Mas tem muita gente que fica acordado até tarde para assistir televisão, para de repente jogar videogame, enfim, fazer alguma coisa que, se ela pensar e falar, meu, o que é mais importante, eu ver essa televisão ou estar dormindo? Sem dúvida é você estar dormindo. Vamos continuar aqui os trechos do livro, olha só. O índice de reciclagem de um ser humano é por volta de 16 horas. Após 16 horas acordado, o cérebro começa a falhar. Isso tudo, como eu falei, são testes feitos, né, em laboratório, onde eles colocam os eletrodos, eles percebem ali o funcionamento do cérebro. Os seres humanos precisam de mais de 7 horas de sono todas as noites para manter o desempenho cognitivo. Depois de 10 dias dormindo apenas 7 horas por noite, o cérebro é tão disfuncional quanto seria após passar 24 horas sem dormir. 3 noites inteiras de recuperação, isto é, mais noites que há em um fim de semana, não bastam para restaurar o desempenho a níveis normais após uma semana de sono insuficiente. Por fim, o ser humano não consegue perceber com precisão quanto está privado de sono quando está sob privação. Aí entra aquela questão, né? Porque muita gente tem essa coisa de, a pessoa não dorme na semana, e chega o fim de semana ela dorme muito, né? Ela fala, vou dormir muito para recompensar, para recuperar. Só que, como ele fala aqui, isso não acontece. A pessoa não recupera. E, nossa, galera, eu estou vendo que já está dando 15 minutos de áudio, né? Então, o que isso tem a ver com peixes, com astrologia? Porque é justamente isso, né?
é o reino de peixes e o sono é importantíssimo, né? Isso porque, assim, uma coisa muito interessante desse livro é que ele coloca lá, eu até postei, né, no Instagram, que quando você coloca os eletrodos, você percebe uma atividade cerebral ali entre a sobrancelha, ou seja, que é ali o local do Ajna Chakra, né, que tem tudo a ver com peixes, tem tudo a ver com essa coisa espiritual, e ele fala sobre a mudança das ondas cerebrais, que tem tudo a ver com peixes também. Então ele fala que algumas ondas elas só acontecem realmente no sono e você precisa delas para mover algumas informações no cérebro. Como não é um livro de espiritualidade, obviamente ele não fala dessa coisa da espiritualidade, mas a gente que está no mundo da espiritualidade sabe que o mundo de peixes, de Netuno, da casa 12, é um mundo da conexão espiritual. Então, quando a gente dorme, quando você dorme com intenção, quando você se coloca ali, querendo se conectar com seus guias, seus mentores, com seu eu superior, enfim, você tem ali durante o sono uma grande oportunidade de conexão. Galera, eu vou ficando por aqui para esse áudio não ficar tão grande, eu consegui mandar pelo WhatsApp, né? Então eu vou ficando por aqui, muita gratidão, né? Espero que esse áudio tenha trazido boas reflexões e possa trazer, né, algumas mudanças de hábitos para algumas pessoas que perceberem que realmente podem colocar uma horinha a mais de sono, de repente, ou aumentar pelo menos a qualidade do sono, porque muita gente também não tem qualidade, né? Não dorme bem e isso é terrível para a nossa saúde. Muita gratidão, Namastê, Harion.